Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para a gente continuar falando sobre o Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Hoje a gente vai dar prosseguimento naquelas questões. Agora, hoje nós vamos, em vez de pegar uma questão só, vamos pegar duas questões. E elas são: o que devemos entender por infinito? E poderíamos dizer que Deus é infinito, né? Então, Kardec começa perguntando o que é Deus, né? Inclusive na outra, com relação a essa pergunta, a pergunta número 1, é interessante ressaltar que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, né? Porque Deus é muito mais do que o ser humano e é muito mais do que a gente fala por aí, que Deus nos fez sua imagem e semelhança. Isso aí é um pensamento que transforma Deus quase que num ser humano, né? A antropomorfização de Deus. Mas aqui Kardec ele retira isso. Vamos então para a segunda e terceira pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Voltando a dizer que estamos na primeira parte do livro, a causas primárias, capítulo 1, Deus e o infinito. Tá? Então vamos lá. O que devemos entender por infinito? E aí Kardec pergunta aos espíritos, reforçando que ele não faz uma pergunta para um espírito, ele faz uma porção de perguntas, ele manda a mesma pergunta para vários médiuns em vários locais da Europa e até dos Estados Unidos. Ele recebe as respostas e ele faz um compilado das respostas mais plausíveis. Então a resposta é: aquilo que não tem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Os espíritos respondem isso, né? E eu busquei aqui dentro do dicionário para a gente também entender um pouco uma resposta visando um entendimento um pouco mais amplificado. O que é infinito é o que não tem limite, infindo, imenso, incalculável, imensurável. Por que Kardec pergunta isso? Porque ele vai fazer uma consequência dessa pergunta, porque ele pergunta de Deus, depois ele pergunta do que é infinito para a espiritualidade. Ele, na verdade, tenta fazer uma pegadinha com a espiritualidade, né? O que é infinito? Aí eles respondem que não tem limite, é imenso, incalculável. Aí ele na sequência, ele já manda essa: podemos dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. E eles continuam: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é conhecida. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente fala essas duas perguntas, o infinito e se Deus é infinito, a espiritualidade quer dizer o seguinte: Deus é infinito, sim, mas ele é uma parte desses atributos de Deus é ser infinito. Porque lá na frente nós vamos ver os atributos divinos, os atributos de Deus. E aqui ele fala isso, mas depois nós vamos ver, eu vou dar uma adiantada, nós vamos ver que existe uma grande diferença de infinito e eterno. Então, quando a gente vai falar infinito e eterno, Deus o seu atributo
entre infinito e eterno, ele é mais eterno do que infinito. O que é eterno? Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Infinito, ele pode ter um começo. Então eu vou dar uma adiantada nesses atributos de Deus. Deus é eterno, mas o Espírito criado por Deus é infinito. Ele tem um começo e não tem fim. Então a gente vai parar por aqui. São questões simples, são questões agora são definições. Essas definições aparentemente são muito simples e parece que não vai ter nenhum fundamento do porquê que Kardec está perguntando isso, né? Aqui eu não vou falar sobre o que é infinito para um umbandista. Eu acho que infinito é uma questão de linguagem que serve para qualquer pessoa, seja ela espírita, umbandista, ateu. Então aqui a gente não vai falar para um umbandista que essas definições elas são de cunho geral. Então serve para todo mundo. Então nós vamos manter essas definições, vamos guardá-las, porque lá na frente nós vamos precisar delas. Porque é muito interessante mantermos essas definições de linguagem para que depois, quando Kardec começar a aprofundar e quando a gente começar a entender as questões revertendo para a Umbanda, o conceito será importante. Então, meus irmãos, vamos guardar. O infinito é aquele que tem começo e não tem fim. O eterno é aquele que nem tem começo, nem tem fim. E como é uma abstração, é uma figura de linguagem que nós mesmos não conseguimos entender, a própria espiritualidade mostra uma grandeza de mostrar essa definição incompleta. E eles apontam isso para Kardec. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui e que a gente possa ter gradativamente um pouco de paciência, porque essas definições a gente vai precisar, mas depois a gente vai pegar um rumo muito maior em cima daquilo que nós estamos falando aqui.